HGLG11, o Fundo de Logística da Pátria. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 1º de julho de 2025. Ao que parece, o fundo está bastante movimentado. Vamos ver então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que iniciou as suas atividades em março de 2011, bastante consolidado aí no mercado. Ele tem um patrimônio líquido total de 5,5 bi, a cota patrimonial a R$ 162,63. Na data que eu gravo aqui com vocês, o HGLG11 cota na B3 a R$ 156,20, fazendo um P sobre VP de 0,96, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,25%. A cotação lá no mercado secundário chegou em dezembro a R$ 135,84. Desde então buscou uma recuperação, inclusive chegando lá aos R$ 160,23 e agora repousa aos 156, dando 4% de desconto em relação ao seu patrimonial. A última distribuição do fundo ocorrerá agora, no dia 14 de julho de 2025, R$ 1,10 por cota, fazendo um yield mensal de 0,69, abaixo de 0,7, um yield anual de 8,43%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em HGLG11, teria hoje R$ 1.121,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do investidor 10, a rentabilidade do HGLG ainda patina, isso porque no período ele deu uma rentabilidade de 12,12%, enquanto o CDI 23,95%, o IPCA 9,54% e o IFIX 10,22%. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que em relação às movimentações de maio de 2025, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,59 por cota, o que levou a um resultado de R$ 1,28 por cota. Segundo a gestão, houve aí um impacto extraordinário decorrente da segunda parcela da venda parcial lá do HGLG Duque de Caxias, que gerou um impacto de 0,22 centavos por cota, sendo aproximadamente 15 centavos por cota de lucro. Houve aí também a assinatura de um contrato de locação lá para a Ceva no ativo G300 em Itupeva, zerando a vacância física do imóvel, o que é excelente. Importante destacar, segundo a gestão, que em um intervalo de 24 meses o fundo passou de uma vacância de 20,5% para agora 3,5%, um patamar menor desde fevereiro de 2017. Em relação às movimentações, a gestão comenta aqui que tem mapeado a expansão lá da Distrimed no ativo Torino, de aproximadamente 2.000 metros quadrados de ABL, agora no mês de junho. E as saídas da Westin agora em junho e da Plastic Omnium agora em novembro, após o encerramento de aviso prévio dos ativos Cislog e São José, respectivamente. Em relação às movimentações já citadas, após todos esses movimentos, a vacância do fundo segue lá em 3,6% em novembro agora de 2025. Em relação aos reajustes revisionais referentes a maio de 2025, foram reajustados 171 mil metros quadrados de ABL do portfólio e as revisionais chegando aí a aproximadamente 17 mil metros quadrados. Em relação ao Simões Filho, ele segue com 70% da obra já realizada, o que é positivo, veremos adiante, e a alavancagem do fundo na ordem de 11,7%, 13,5% se considerar aqui o volume de dívida contraída via SPE, veremos adiante. Em relação aos imóveis, ele segue lá com 28 galpões do portfólio, 149 inquilinos, uma ABL total de 1.594.000 metros quadrados, prazo médio dos contratos de 4,6 anos, a vacância física na casa de 3,5%, a vacância financeira na casa de 3,6%, um preço médio do portfólio na casa de R$ 3.571 o metro quadrado, um preço médio do aluguel de R$ 25,81 o metro quadrado. Em relação à alavancagem aqui do Simões Filho, a gestão comenta que realizou uma operação de 120 milhões de reais junto ao Banco Nacional do Nordeste, visando ao custeio e ao reembolso de parte dos investimentos realizados aqui no Simões Filho BTS Mercado Livre. Segundo a gestão, o volume total de 120 milhões tem uma taxa de IPCA mais 4,5%, e 12 meses de carência. Segundo a gestão, os fatores decisivos para esta alavancagem se encontram numa vantagem competitiva no retorno da operação e também uma mitigação dos riscos em relação ao retorno nesse tipo de operação. Do ponto de vista da operação, ela considera a correção do contrato de locação a um yield on cost atualizado na primeira fase
de aproximadamente 11,5% ao ano e uma participação final de 84% em relação à participação do HGLG11 aqui na SPE detentora do BTS Mercado Livre. Com a entrega das obras, segundo a gestão, é esperado um yield on cost alavancado da operação em aproximadamente 16% ao ano. Do ponto de vista do fundo, o retorno agregaria uma vantagem ao patrimônio do fundo em seu yield patrimonial, somados das despesas do fundo, que equivalem a 0,6% ao ano de taxa de administração e também outros custos, aproximadamente 0,10%, atualmente no montante de 8,8% ao ano. Do ponto de vista do mercado, para fins comparativos de taxa, o título público NTN-B com vencimento em 2035 e 2045 com juros semestrais, se encontravam a uma taxa aproximada de 7,22% e 7,11% ao ano no fechamento em maio de 2025, mesmo índice de correção do IPCA. Quanto ao fator risco, segundo a gestão, o fundo possui um contrato atípico de locação com o Mercado Livre que iniciará o pagamento dos aluguéis antes mesmo do fim das carências da operação. E esta operação ela é reajustada pelo mesmo indexador de correção que a operação quando o fundo estiver com o galpão pronto e entregue. Então, é aquela operação casada junto com o contrato de locação. Então, praticamente, o fundo não tem nenhum tipo de reembolso. Ele consegue fazer a antecipação com praticamente custo zero, o que é excelente. Segundo a gestão, esta operação tem um montante total de 120 milhões e que ajudará aí na produção do yield aproximado de 11,5% ao ano, na participação final de 84% aqui no fundo. Em relação à rentabilidade aqui do HGLG11 no mês, ele rendeu 7,1%, o IFIX 4,5% e o CDI bruto 2,2%. Nesta distribuição de R$ 1,10 por cota, ele faz na cota patrimonial 8,1% no yield anualizado e na cota a mercado 8,2%. Para a DRE do fundo, em abril de 2025, ele fez um total aqui de 53 milhões de receitas, subtraídas as despesas de 10 milhões, chegando a um resultado distribuível de 43 milhões 312 mil reais, um resultado distribuído de 37 milhões 176 mil reais. Em relação ao resultado do fundo, ele tem uma receita recorrente de R$ 1,35 por cota, 24 centavos de receita não recorrente, 31 centavos de despesas recorrentes, chegando aí a um resultado distribuído de R$ 1,10 por cota. Isso porque ele reteve 18 centavos de lucro, chegando agora na reserva acumulada lá em 74 centavos por cota, o que é excelente por parte do cotista aqui do HGLG11. Em relação à carteira aqui do fundo, ele tem um passivo total de 752 milhões referentes às aquisições de imóveis, sendo 20% nos próximos meses e o excedente em longo prazo. Segundo a gestão, o fundo tem aqui 5,7 bi em imóveis, 312 milhões em FIIs, 90 milhões em CRIs, 11 milhões em LCIs, 53 milhões em renda fixa, 22 milhões em parcelas a receber, 751 milhões aqui de aquisições, chegando a um patrimônio líquido total de 5 bi 494 milhões e 90 mil reais. Em relação às parcelas a receber do fundo, mais de 12 meses, ele tem 22 milhões. Em relação às parcelas a pagar em até 12 meses, ele tem aqui 144 milhões. Em relação às parcelas a pagar superiores a 12 meses, ele tem 607 milhões. Em relação à trajetória de alavancagem aqui do fundo, hoje ele tem uma projeção aí de alavancagem na casa de 11,7% do patrimônio líquido do fundo, com uma amortização de 22 milhões e 700 agora em 2025. Lembrando que esta trajetória de 11,7% se refere agora ao início de 2025. Mas ele segue lá em 2026 com 615 milhões, 11,2%, decrescendo até 2035, quando ele chega no montante de 184 milhões, o equivalente a 3,4% de alavancagem. Em relação à carteira de ativos, ele segue aqui com 43,1% das receitas contratadas pulverizadas em 18 imóveis, 68,9% dos imóveis aqui no estado de São Paulo, mas ele tem aqui também Minas Gerais, tem o estado do Goiás, tem também o estado do Pernambuco, tem o estado de Santa Catarina e também o estado do Rio de Janeiro. São 28 ativos diversificados em 6 estados e aproximadamente
1.600.000 metros quadrados de ABL com baixo histórico de vacância, trazendo segurança para o cotista. Em relação à alocação por classe, 28% dos ativos são classificados como AAA, a maior exposição, 25%, segue aqui com e-commerce, mas ele tem automotivo, tem logística, tem aqui também saúde e eletrodomésticos. A maior exposição por inquilinos segue aqui o Mercado Livre com 14%, seguido da Volkswagen 9% e também da Decathlon com 4% e da Electrolux 9%. Em relação aos contratos, 70% deles são típicos, 30% atípicos, 85% deles indexados ao IPCA, 14% ao IGPM. Em relação aos reajustes do fundo, 1% para reajustar agora em julho de 2025, 53% de revisionais agora em 2025, 13% dos contratos vencendo agora em 2025. Em relação ao histórico de vacância, é o menor nos últimos 12 anos. Elas ficam lá para o DCR 3,3%, para o CLE 6,7%, para o Torino 4,9%, para o São José dos Campos 29%, tem aqui também para o Betim 15,2%, Itupeva G100 16,2%, Master Labs 20,5%, o Cone G06 9,1% e o Tectal 17,1%, finalizando aí num total de 5,5% de vacância física. Em relação às movimentações após estas saídas e as entradas de inquilino, a gestão comenta que monitora agora para novembro de 2025 uma vacância aproximada, estimada em 3,6%. Em relação à receita recorrente aqui do fundo, ele consegue fazer um total de R$ 1,04, mas ele tem uma receita potencial de R$ 1,22, isso porque ele tem 7 centavos de vacância, 11 centavos aqui de carência e de desconto. Em relação ao resumo da estratégia comercial, a gestão comenta aqui a locação lá para a Seva Logística, operando a distribuição de peças automotivas para a BYD. Com isso, ela entrega mais uma fase do HGLG Itupeva totalmente ocupada e tem aí também uma previsão de desenvolvimento do G400 lá no mesmo parque, com 50.000 metros quadrados, mas que por enquanto está em análise de potencial BTS. Em relação ao HGLG Goiânia, ela assinou mais 2 renovações com a Cargill e também com a Suzano, somando aproximadamente 7.000 metros quadrados e um aumento de 28% sobre o valor anterior, indo a R$ 26,00 o metro quadrado. Em relação ao G100, a gestão comenta aqui que segue em discussão com alguma possibilidade de locação, visando a liquidação de aproximadamente 9.000 metros quadrados lá naquele imóvel. E também, pessoal, a gestão comenta aqui que foi assinada a locação de aproximadamente 350 metros quadrados lá no Master Lab e terá um efeito de vacância já no próximo relatório, o que é excelente. Em relação ao Simões Filho, ele segue lá na casa de 70% já de obras concluídas, um valor total estimado de obra de 265 milhões, com 73% das obras já avançada e aí um avanço financeiro ainda na casa de 70,63%. Mas as obras seguem aí num ritmo bem tranquilo, o previsto segue lá de acordo com o realizado, o que é positivo aqui para o fundo, porque ele projeta já o galpão pronto no primeiro semestre de 2026, o que é excelente. Em relação à carteira de FIIs, ele segue aqui com a maior exposição para o INLG, com 1,73%. A carteira como um todo tem 5,7% do PL aqui alocados em FIIs, ela que decresceu um pouco, isso porque em abril ela era de 5,8%. Em relação ao número de cotistas, segue crescendo lá na casa de 504 mil cotistas, o que é excelente. A liquidez do fundo na B3 na casa de 5 milhões e 200 ao dia, um giro de 2% e DHGLG 11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.